Oi, pessoal! Vamos avançar na produção dos discursos com os modos como eles são colocados em funcionamento. Mas antes eu já aviso, a gravação com meu computador ficou bem ruim, com o ruído do processador nele o tempo inteiro. Me desculpe. Nós limpamos o máximo que deu, mas não rolou. Acabamos regravando todo o episódio. Então, basicamente, tem mais a minha fala mesmo. E aí perde um pouco aquela naturalidade, né, das falas em reuniões como a gente sempre tem. Mas foi como a gente conseguiu organizar então. Um bom episódio para vocês. Então, nós estávamos discutindo o livro aqui, né? E nessa parte ele vai falando como os discursos são produzidos, como são controlados, mantidos em operação ou não. Falou dos procedimentos externos, os primeiros que nós vimos, isso lá no episódio 2 da temporada, e na parte seguinte, os procedimentos internos. E agora ele vai falar de um terceiro grupo de controle, como tratado no primeiro parágrafo da página 36. Abre aspas. Trata-se de determinar as suas condições de funcionamento. Fecha aspas. Bom, podemos pensar assim. Primeiro, como eles são produzidos, os procedimentos externos, os internos, e agora como eles se mantêm funcionando na nossa sociedade, pelos sujeitos que falam, que colocam eles em prática. Então eu fiquei pensando alguns exemplos, né? Não sei se vocês chegaram a fazer esse exercício. Então, no meio da reunião, eu apresentei um esquema sobre o livro todo, que se eu pudesse, eu colocaria aqui para vocês. Mas não tem como fazer isso, né? Mas foi mais para retomar com o pessoal o que a gente já tinha lido e aquilo que estava nos episódios anteriores que talvez vocês já tenham ouvido. Então, nesse terceiro bloco de como os discursos são controlados, Foucault vai falar das condições de funcionamento, quem os colocam em funcionamento. Eles não falam sozinhos por si. Alguém escreve, ou fala, ou desenvolve uma teoria. São os sujeitos que proferem os discursos. E aí o autor traz alguns pontos e complementa procedimentos das formas como os sujeitos se apropriam desses discursos e como eles passam adiante. E são 4 formas: os rituais de circunstância, as sociedades de discurso, as doutrinas e a apropriação social. Então ele cita também os saberes a que os sujeitos se sujeitam e aí compõem os seus discursos. Vocês lembram lá no episódio 1 que o Peterson comentou bastante sobre os saberes sujeitados, né? Então qualquer coisa, volta lá. Então, até como os discursos são compartilhados pelos sujeitos, são tomados então para si mesmos, então o sujeito ele passa a difundir aquele discurso, caso tenha sido um discurso que fez sentido para ele, né? Quando a gente aprende alguma coisa, aquilo fica na gente, nos toca de alguma forma e depois fazemos parte desse discurso. Então, o sujeito e o discurso são entrelaçados. De alguma forma, o discurso forma os sujeitos e os sujeitos acabam disseminando esses discursos. E isso acontece em todos os nossos trabalhos de pesquisa, em toda a nossa vida, ou então nas nossas práticas docentes cotidianas, né? A gente pode pensar que a gente está sempre trabalhando com os discursos, sempre colocando eles em funcionamento. Aí a Melanie marcou um pedacinho aqui do início dessa parte que a gente estava discutindo. Vou ler. Mais precisamente, nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e penetráveis. Algumas são altamente proibidas, diferenciadas e diferenciantes, enquanto outras parecem quase abertas a todos os ventos e postas sem restrição prévia à disposição de cada sujeito que fala. Fecha aspas, está lá na página 37. E aí a gente começou a discutir um pouco sobre isso, né? Ela comenta que gostou dessa parte e aí complementa falando assim: eu achei muito interessante essa parte, porque uns são mais abertos, os discursos, né, gente? Tem uma visão mais ampla e acho que deixa as pessoas entrarem e participarem. E outros, tipo, não é tanto, é mais difícil de aprender, de entrar nesse discurso, que é um discurso mais diferenciado. E aí eu fiquei pensando, até nos nossos próprios conteúdos, né, de aula que a gente ensina para os nossos alunos. Dos discursos vinculados aos nossos conteúdos, por exemplo, da matemática, que são mais fáceis, mais acessíveis às pessoas, tipo somar e dividir. Usei a matemática porque é a disciplina da Melanie, né, gente?
Depois as equações de segundo grau, já tem uma complexidade maior. E depois ainda os números irracionais, que são muito mais difíceis das pessoas acessarem. Se vocês pensarem, isso vai ter esses discursos mais fáceis ou mais difíceis em todas as disciplinas que a gente trabalhar como professores. E aí eu li uma partezinha anterior que acho que dá pra gente retomar bem, né, o que a gente discutiu nas outras semanas e tem relação com isso que a gente vem discutindo. É assim, abre aspas. Ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfazer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo. Fecha aspas. E aí vocês pensem, olha o título do livro, Ordem do Discurso. Então, cada discurso vai ter suas normas, suas regras e exigências para fazer parte daquele mundinho ali, daquele discurso ou não. Isso tem a ver com o que a Melanie comentou antes, né? E ele fala ainda, o autor, que algumas regiões são mais abertas e penetráveis, e podemos pegar o exemplo que eu dei da matemática, ou da bio, ou da própria educação, do que outras, né? Como eu estava falando, então, nos nossos conteúdos tem essas áreas mais fáceis da gente adentrar dentro dos discursos e outras não tanto. E, por vezes, pode parecer mais complicado entrar ou entender o discurso, por exemplo, da biologia molecular, que entrou nos currículos dos cursos de graduação de biologia no final dos anos 90, do que a classificação em zoobotânica, que, por exemplo, está bem enraizada desde sempre na nossa área. E aqui eu fiquei pensando no discurso da educação, porque o pessoal muitas vezes adentra nele mesmo não sendo da área. E se a gente pegar e pensar em certos campos, como é mais limitado adentrar nesses discursos? E na educação, por alguns motivos, tem essa facilidade, entre aspas, de se apropriar ou mesmo de entrar nessa ordem do discurso do que de outras áreas, se a gente for comparar. E falando sobre os grupos, parece que os pesquisadores da área da educação, das disciplinas mais de humanas, eles são mais abertos a receber as pessoas novas. Eles abraçam melhor as pessoas, pensam, né, em receber melhor as coisas novas. E eu acho que é um grupo que está muito mais disponível a auxiliar. Claro que eu estou falando aqui da minha experiência enquanto professora de matemática e durante as vivências que eu tive na minha graduação. Eu via que as disciplinas, as áreas, né, da aplicada e da pura, eram muito mais fechadas para tu entrar no grupo. Então tinha uma certa regrinha. Primeiro tu tinha que tirar boas notas na disciplina para depois tu tentar entrar no grupo. Não era assim, tipo, eu quero fazer parte da pesquisa ou eu me interesso por isso e eu vou entrar. Não era assim. E algo que eu noto que é muito diferente da área da educação, que eu não observava isso. Quando alguém queria entrar num grupo específico ou num projeto relacionado à área da educação, tu era muito bem recebido. Os professores diziam, não tem problema, vem, vai chegando aqui que a gente tá para te receber, que aqui tu vai aprender. Então, era uma área, na minha visão, uma área muito mais aberta do que a área da matemática pura e aplicada. E eu fiquei pensando também numa frase corriqueira de dizer que pesquisar em educação é muito fácil. Não precisa de laboratório, não tem experimento que dá errado, não precisa esperar reagente ou equipamento ou amostra, não tem que conseguir as amostras. Isso é muito difícil. E, na verdade, se aprendemos a técnica e temos o material, a pesquisa nesse sentido só flui. Eu pensei nisso porque eu vivi muito isso na minha graduação. Tinha que esperar alguns reagentes chegarem, mas quando eles chegaram, era fácil de fazer, né? Era fácil de colocar em prática. Parece que o discurso da pesquisa científica mesmo, aquela que se faz nos laboratórios, tem outras regras que são mais complicadas da gente acessar que uma pesquisa em educação. Mas isso eu destaco, né, gente? Não é tão simples assim. São discursos que são diferentes. Isso é apenas no senso comum que a gente tem essa impressão de que o discurso das pesquisas científicas é mais difícil de ser produzido. Na verdade, os dois têm as suas dificuldades e as suas facilidades, vamos dizer assim. Bom, é o que eu digo. Esse tipo de professor, quando a gente se forma, a gente tem certeza do professor que a gente quer ser e do professor que a gente não quer ser, literalmente falando. Sabe o que eu percebi junto a essas cadeiras de educação, nas discussões que a gente faz, sabe? O jeito que alguns professores dão aula não é bem o jeito que a gente tem que dar aula no ensino médio, sabe? Eles nos ensinam a matéria deles, eles não estão ali muito... Os professores de ciência, né, por exemplo, eles não estão ali, por exemplo, para nos ensinar a dar uma aula sobre a matéria deles no ensino médio ou no ensino fundamental. Não, eles querem que tu saiba a matéria só.
E eu acho que aí, tipo, eles se preocupam em só passar a matéria e não em ensinar como ensinar aquela matéria. E não é essa a questão da licenciatura, né? Isso mesmo, Jonathan. A preocupação parece que é só com os conteúdos específicos, né? E a parte pedagógica fica um pouco dissociada. Então passamos das ideias gerais para o específico, de cada uma daquelas situações que o autor trouxe. A começar com os rituais de circunstância. Aqui nos rituais eu associei muitos papéis das pessoas, sabe? Tipo, como na igreja, onde todo mundo tem um papel, o padre tem o seu papel, né? Tem todo um ritual onde as pessoas levantam, cantam, sentam de novo. Aí depois tem o ofertório, né? Que vai lá, bota dinheiro, oferta um pouco de dinheiro. Tem as músicas, né? Então, é mais ou menos esse o ritual que ele diz. Eu vou ler aqui o parágrafo da página 39, da edição do meu livro, que é de 2011. Então diz assim, abre aspas. Os discursos religiosos, judiciários, terapêuticos, em parte também políticos, não podem ser dissociados dessa prática de um ritual que determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e papéis pré-estabelecidos. Então a gente fica pensando, né, nesses rituais de circunstância. Cada sujeito dentro desse ritual, ou a gente mesmo, vai aprendendo como se comportar a partir daquele sujeito, o padre ou o pastor, se a gente for pegar o discurso religioso, que coloca em funcionamento o discurso religioso dentro de uma igreja. Assim como um ritual de tribunal, por exemplo, né, em que cada um tem o seu papel e, portanto, assume o discurso que coloca em funcionamento, o advogado de defesa, o promotor, o juiz. Eu marquei um pedacinho aqui, no fim da 30, da Sociedade do Discurso. Tenho uma ideia de produzir e controlar um discurso, mas somente dentro desse espaço mais fechado, sobre umas regras muito estritas. E aí eu pensei que a ideia é circular esse discurso dentro daquele grupo, né? Daí a seguir diz assim, é certo que não mais existe essas sociedades do discurso com um jogo ambíguo de segredos e de divulgação. E aí eu fiquei me questionando sobre essa não existência. Porque, por exemplo, eu lembrei da maçonaria, que eu tenho alguns conhecidos que participam, porque eles têm todo um regramento discursivo. Eles não podem divulgar determinadas coisas, eles não podem falar. Tipo, eles ainda têm essa coisa de segredo e da divulgação. E isso não seria uma sociedade do discurso? Então, eu estava pensando neles também, como a Melanie. Porque tem todo um discurso que só se tu é maçom, se tu entra no grupo, tu tens acesso. E isso existe até hoje, né, na verdade. Não é só entrar, não é como a igreja, que a princípio está aberta a todo mundo, pode entrar quando quiser. Nas sociedades de discurso, né, tu tens de ser convidado a adentrar nessa sociedade. Então a gente não sabe o que se passa lá. Mas sabemos que tem todo um regramento, um acervo específico de documentos e outras funções que apenas alguns vão ter acesso. Então chegamos à doutrina como uma terceira forma de colocar os discursos em funcionamento. Isso que a gente tá falando sobre a doutrina e os maçons, tipo, eu vi mais ou menos ali na página 41 que ele fala assim, à primeira vista nas doutrinas religiosas, políticas e filosóficas. Então, tipo, os maçons, eles seriam uma política filosófica, né? Vou ler a continuação aqui do que o Jonathan trouxe, na página 41. À primeira vista, as doutrinas constituem o inverso da sociedade de discurso. Nesta, o número de indivíduos que falavam mesmo, se não fosse fixado, tendia a ser limitado. E só entre eles o discurso poderia circular e ser transmitido. A doutrina, ao contrário, tende a difundir-se. E é pela partilha de um só, ou mesmo um conjunto de discursos, que os indivíduos, tão numerosos quanto se queira imaginar, definem a sua presença. Fecha aspas. Então, se vocês olharem bem, né, um ponto que ele destaca diferenciando esses dois conjuntos é a comunicação. Quer dizer, na sociedade de discurso é um grupo fechado que tem acesso. É uma comunicação mais restrita. E na doutrina não. É algo bem difundido, um discurso em que algumas pessoas podem colocar em funcionamento para muitos indivíduos, que assumem ou não o mesmo, né? Como sempre, como no discurso religioso, por exemplo.
Então, o quarto modo e último de colocar em funcionamento um discurso que o autor cita é de uma escala mais ampla, vamos dizer assim. E que todos nós estamos imersos desde sempre, acostumados desde que nascemos, que é o que ele chama de apropriação social dos discursos. Ele cita também a educação como um bom exemplo desse mecanismo. Lá pela página 44, ele afirma assim: todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que elas trazem consigo. E esse é bem fácil da gente perceber, né? Que desde que a gente nasce, surge dentro de uma sociedade específica, a gente está imerso nesse mundo de discursos que vão nos constituindo enquanto sujeitos, que é, então, a apropriação social. Por fim, o autor destaca que esses processos de sujeição aos discursos na nossa sociedade não são isolados. Eles podem ligar-se entre si, como ele marca no seguinte texto. A maior parte do tempo, eles se ligam uns aos outros, os rituais, as doutrinas, as sociedades de discurso e a apropriação social. E assim, constituem espécies de grandes edifícios que garantem a distribuição dos sujeitos que falam nos diferentes tipos de discurso. E, ao mesmo tempo, a apropriação destes discursos por certos grupos de sujeitos. Bom, pessoal, com isso encerramos então o episódio 4 dessa temporada, pedimos desculpas pela regravação e fechamos toda a primeira parte do livro, em que o Foucault trabalha um pouco sobre como os discursos se produzem e de que forma são organizados e se distribuem, de que forma são validados também. A partir do próximo episódio, com a segunda parte do livro, a gente vai discutir de que forma todos esses entendimentos sobre os discursos podem ser utilizados nas pesquisas em ciências humanas e, em especial, em educação. Então, até lá!